Aqui, enquanto o povo chega aí, já vou agradecendo vocês, depois vou agradecer de novo, né? Vocês estarem aqui, porque a gente acredita que só através desse debate aqui, ó, das pessoas que estão envolvidas, é que a gente pode pensar em coisas legais para a nossa cidade, né? São as diversas vozes, né? Aqui a gente tem o turismo rural, a gente tem o Silvio, que é super envolvido aí nessa questão há muito tempo, tem uma trajetória legal no poder público, em conselho e como hoteleiro também. A gente tem a Fernanda também investindo nessa área de eventos, transformando, adequando, adaptando a Fazenda Aquidabã, né, que é belíssima, nessa questão de eventos e de realização de eventos de degustação de vinho, de café, de jantares. É muito legal. Ó, o pessoal está chegando aqui. Ronaira, boa noite aí. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui. E à medida que as pessoas forem fazendo perguntas, gente, a gente vai repassando para vocês aqui. Ronaira chegou, tem mais gente chegando. Vamos dar, a gente costuma dar uns 5 minutinhos. Oi, primo, boa noite a todos vocês. Cristina da Silveira está falando oi, primo. É sua prima, Pedro? É minha prima. Tá aqui. Oi, primo, boa noite a todos vocês. É prima da minha filha também. Também? Tá vendo, Navega, aqui tem isso. Todo mundo é parente de todo mundo. Ela é minha prima, tanto por Silveira quanto por Guedes. Ivone, oi Ivone, Inácio, obrigada que você está aqui, Ivone Mendes. Gente, enquanto a gente está esperando o pessoal chegar, estão chegando aí, Lili, enquanto vocês estão chegando, a gente está aqui num papo informal, que a gente sempre dá uns 5 minutinhos. Os Nasser também são meus primos. Nasser também, de Três Rios. Então, vamos lá. É uma grande família, né, Gisele? É uma grande família, até porque ele falou ali dos Nasser de Três Rios. Três Rios tem origem em Paraíba do Sul, né? Petrópolis tem origem, mas isso é uma história longa, que se a gente ficar falando aqui, a gente não tem. É uma história antiga. Né? Fernanda, a Cristina tá mandando aí oi, Fernanda, querida. Obrigada, Débora. Manda um beijão para ela. Tá aí, ó, ela ouviu, ela te ouviu, mandando um beijão para ela. Gente, no finalzinho, eu vou pedir para a gente ficar meio assim, que aí a gente bate uma foto aqui no computador, para depois a gente fazer a divulgação dos produtos aí da nossa live, porque sempre depois que a gente termina, a gente faz um resumozinho. Então, já dá para a gente começar. Alair, Karina, obrigada, Alair. Ana Carolina Vasconcelos, uma amiga arquiteta lá do Rio de Janeiro, muito legal. Vamos lá, gente, vamos dar início aqui à nossa live sobre turismo, um assunto que divide opiniões em Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, uma cidade com quase 200 anos e que tem uma história importante no caminho novo do ouro. Tem uma passagem também na questão da Inconfidência, com Tiradentes, o Museu de Cebolas. Tem pontos turísticos lindos. Enfim, eu fiz uma enquete, que não tem nenhum rigor científico, mas eu fiz uma enquete no Facebook e no Instagram, e ela não traz nada científico, porque ela não tem metodologia, é apenas uma forma de entender. E 73%, se a pergunta era, vocês acham que Paraíba do Sul é uma cidade turística? 73% das pessoas responderam que sim. E aí, na sequência, a gente perguntava quais os pontos turísticos que as pessoas mais lembravam. Surgiram 2. O Jardim Velho, que é a Praça Marquês de São João Marcos, e o Parque das Águas Minerais Salutares, né, que é um ponto tradicional da cidade. Só que a cidade não se resume a esses 2 pontos. E aí a gente chega a uma ideia de que a gente tem potencial, mas a gente precisa divulgar mais a nossa cidade, né? E na lógica de entender que hoje a gente tem pessoas da rede hoteleira que já tiveram experiências no poder público, pessoas que estão investindo em turismo rural, na produção de produtos agrícolas. A gente tem o Navega, eu vou falar um pouco sobre cada um depois, que tem uma experiência grande nessa questão dos Convention Bureau e que anda por esse estado inteiro e por esse país. E ouvir essas diversas vozes é importante na construção de políticas públicas que efetivamente possam mudar a realidade da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado, né? A gente precisa entender
A ideia é a gente entender assim, um pouco qual é a vocação da nossa cidade. Se for uma vocação turística, construir uma política pública para a área de turismo necessita de ouvir essas diversas vozes. Não dá para ser uma ideia de uma cabeça iluminada. A gente perdeu o Pedro aqui um pouquinho, né? Mas é assim mesmo, quem faz ao vivo é assim que funciona, tá? Vai e volta. Então, essa questão do turismo não dá para ser uma ideia de uma cabeça iluminada, tem que ser a união das diversas vozes, até porque eu que milito muito na área de saúde, a área de saúde, ela tem políticas que são definidas pelo governo federal e que por si só já chegam para nós, não tem que ter muito esforço. Mas eu não consigo ver isso no turismo, e o Navega vai poder até explicar isso um pouco melhor. O turismo, eu vejo que se não tiver a união das pessoas envolvidas, a coisa não avança. Né? Essa união é indispensável. Eu quero trazer um exemplo aqui em Paraíba do Sul, é a união e a participação da sociedade juntamente com o poder público, que é o encontro de motociclistas, depois eu vou falar mais sobre eles, mas é um evento hoje na cidade, esse ano seria o 23º ano, mas é um evento que acontece hoje na cidade graças à união da sociedade, que fundou, né, um motoclube, Raposas do Asfalto, e que vai seguindo, juntamente com o poder público, mas tem a sociedade aí fazendo esse trabalho. E para entender isso um pouco melhor, como é que deve ser essa participação, como é que as pessoas de Paraíba estão pensando sobre isso, que estão investindo no turismo, como é que as coisas estão acontecendo em nível nacional e estadual, é que eu estou aqui hoje com vocês, e eu queria imensamente agradecer a presença de todos vocês que vão ter esse bate-papo com a gente e de todos vocês que estão chegando aqui. A gente já tem um grande número de pessoas chegando aqui nos assistindo. Quero dizer para vocês que estão nos assistindo, façam perguntas, porque logo depois do primeiro bloco a gente vai partir para a resposta das perguntas de vocês, né? Quero agradecer ao meu time, que me ajuda na organização dessas lives, e aos meus filhos, que são aqui os meus suportes sempre, né, Fernando? Senão a gente fica meio perdida nessa questão da tecnologia. E para iniciar o nosso bate-papo, eu vou começar eu ia começar aqui com o Pedro, mas o áudio dele ainda não conectou. Silvio, eu posso começar com você? Tudo bem? Se eu começar Podemos, com você? boa noite. Então, boa noite, deixa eu te apresentar. Né? Silvio Maciel é presidente da Associação de Hotéis, Pousadas e Restaurantes de Paraíba do Sul, é ex-presidente do Conselho Municipal de Turismo e ex-subsecretário de Turismo de Paraíba do Sul, com 20 anos de experiência na área hoteleira. E Silvio vai falar um pouco. Silvio é proprietário de um hotel hoje que tem o pôr do sol mais bonito da cidade. Aquela varanda é mágica, o pôr do sol daquela varanda é mágica. Eu já falei com ele que ali cabe a organização de pôr do sol no Itaoca. E Silvio vai falar um pouco para a gente. Aí, Silvio, você tem 5 minutos para as suas considerações iniciais e falar um pouco sobre essa sua experiência. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Boa noite a vocês que também estão participando do debate conosco, o Navega, o comandante, a Luciana. Obrigado a vocês por estarem participando e terem aceito o convite, que não deixa de ser um desafio para que nós possamos apresentar nossas ideias para o cidadão sul-paraibano e para todos os outros que estão nos assistindo. Bom, gente, não tem como a gente começar ou falar alguma coisa que a gente não tenha como citar a pandemia que estamos vivendo e que vamos ter que trabalhar para o pós-pandemia, para superar as dificuldades que aí estão acontecendo. Hoje, na verdade, é uma coisa que é certa. Nós não temos como mensurar o sofrimento, a dor, os traumas psicológicos que as pessoas estão passando agora. Umas com a perca dos seus entes queridos, outros com as percas dos seus empregos, das suas fontes de renda, aqueles que são autônomos e que perderam a sua fonte de renda. Então, tem muita gente sofrendo de várias formas diferentes. E eu acredito, tá, que o turismo ele vai ser um dos pilares para a reconstrução econômica, gerando emprego direto e indireto e trazendo novamente qualidade de vida para essas pessoas. A nossa cidade aqui, ela, como posso dizer assim, ela tem várias características turísticas, como você até citou, né? E essa reconstrução, eu sei que o desafio ele é enorme, né? Mas obstáculos existem para serem superados.
Então, com união, com trabalho, nós vamos conseguir superar muito desses obstáculos, né? E o turismo, como nós falamos, ele vai ser um dos pilares para isso. Porque quando você volta a ter seu emprego, a cidade volta a fluir, as pessoas voltam a ter sua autoestima, voltam a ter uma qualidade de vida, que isso que é muito importante. Algum tempo atrás, Gisele, Navega também estava lá, Fernanda também estava lá, não sei se o comandante estava. Nós fizemos aquela reunião na Câmara sobre o Convention Bureau. Verdade. Certo? E lá, uma das opiniões que eu tive a oportunidade de expressar foi a seguinte: nós sempre falamos aqui que Paraíba tem potencial para o turismo religioso, para o turismo de aventura, para o turismo gastronômico, para o turismo rural, né? Para o turismo histórico. Então, só aí já estamos 5 ou 6 tipos de situações diferentes. Eu tenho a seguinte opinião: eu acho que, estando instituído as 3 bases do turismo, que é o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo e uma Secretaria de Turismo objetiva a nível de trabalho, nós possamos, juntos com a sociedade civil, todo mundo junto, a gente escolher uma identidade turística da nossa cidade e envedar esforços em relação a isso. Vamos dizer assim, mas escolher o turismo rural, por exemplo, por que não o religioso? Um exemplo qualquer, o turismo rural. Então, nós vamos focar nossos esforços em desenvolver políticas públicas para aquele segmento, para aquela área, para aquelas regiões. Então, isso daí é muito importante que a gente tenha essa identidade, né? E senão, nós vamos continuar nessa, atirando para todos os lados e não chegando em lugar nenhum. Só isso, né? Então, eu acredito que precisamos criar uma identidade turística para a nossa cidade. Ela precisa de uma identidade. Bom, vou passar a vez agora, que já está na vez dos nossos convidados, não está? Tá sim, Silvio. Então, valeu. São as considerações iniciais. Suas iniciais. Eu concordo perfeitamente com você que a gente precisa definir aí qual é a nossa vocação. Eu queria passar para o Pedro agora, mas eu não sei se ele já conseguiu voltar. A gente está vendo, mas não está com a imagem dele aqui. Enquanto ele não chega, e é isso mesmo, gente, fazer live é assim, a conexão cai, a gente volta, cai, a gente volta. Outro dia eu fiz uma live que eu fiquei só de voz porque a minha imagem não apareceu. Eu era só uma voz, né? Fernanda, gostaria então de passar para você, tudo bem? Vou fazer aqui a sua apresentação, né? Fernanda Avelino, a gente já falou um pouco, essa jovem, né, que é fonoaudióloga e que está investindo muito no turismo aqui. Ela é proprietária da tradicional fazenda aqui da BAN, que está investindo muito na adaptação daquela bela fazenda na área de eventos, de entretenimento, de agronegócio, enfim. Ninguém melhor do que ela para falar da sua experiência, da experiência que ela está tendo na fazenda aqui da BAN. Obrigada por estar aqui conosco, Fernanda. Eu que agradeço, Gisele. Agradeço imensamente o convite. Fiquei lisonjeada de ser convidada a participar dessa live. Achei muito interessante, porque a gente pode discutir a questão do turismo em Paraíba do Sul, que eu acho muito importante, sendo que a gente fez isso na Câmara, mas em live outras pessoas têm acesso, ainda mais num momento como esse, como estamos vivendo, né? Que estamos muito preocupados com essa parte do turismo e o que a gente quer desenvolver em Paraíba do Sul. A fazenda aqui da BAN, ela era de agronegócio, só agronegócio, eu sou proprietária dela há 2 anos. E por conta de um casamento que eu assisti na época do antigo proprietário, quando eu ganhei essa fazenda do meu pai, eu pensei assim, e foi um casamento lindo, e eu acho a fazenda aqui da BAN, além de linda, com uma energia muito boa. E esse casamento que eu assisti foi magnífico. Eu falei assim, eu quero, como proprietária, trazer a oportunidade para que outras pessoas casem no lugar com uma energia tão boa
e tão bonito assim quanto aqui da BAN. É uma tarefa árdua, porque eu sou fonoaudióloga por formação, sou dona de uma clínica, então eu sou uma empresária, e a minha família tradicionalmente mexe com o agronegócio. E eu tenho que transformar uma fazenda que ela tem uma infraestrutura para receber as pessoas, mas eu tive que fazer algumas modificações para os eventos que eu queria fazer, trazendo para Paraíba do Sul. Eu sentia muita dificuldade de ter lugares perto, ou em Três Rios, ou em Paraíba, para sair com essa minha faixa etária, para tomar um vinho. A gente tinha sempre que sair, Itaipava, Juiz de Fora, Petrópolis. E quando veio aqui da BAN para mim, eu falei assim, vamos fazer diferente, vamos fazer um entretenimento diferente dentro de Paraíba do Sul. E começou as noites dos queijos e vinhos, que você já participou. Opa, caiu. Caiu aí. E foi um sucesso. Verdade. E em decorrência dessas, começaram outras e teve harmonização que veio uma chefe para cozinhar. Enfim, com esse entretenimento diferente, eu trago pessoas de fora para aqui, para Paraíba do Sul. Os casamentos já foram realizados, né, alguns ano passado. Com esse ano a gente parou, mas já tem a procura, mesmo estando esse mercado parado. Eu não tive nenhum casamento, eu só tive casamento adiado, né? Transferiram as datas, mas eu não tive nenhum casamento cancelado. E isso traz para a Paraíba do Sul um público diferente. Um público, eu estou vendendo casamento para o Rio de Janeiro, estou vendendo casamento para Juiz de Fora, para gente nunca tinha passado por essa região. E é o que eu quero fazer, é trazer um público diferente, agitar essa parte de turismo de Paraíba do Sul. A Daban não ela não hospeda. Ela hospeda, tem uma casa de hóspede, hospeda os parentes dos noivos, tá? Mas ela é uma fazenda diferente, é uma fazenda para shows, para entretenimento, para jantar, para noite de queijos e vinhos. E com isso, eu consegui fazer esse movimento diferente, torço muito pelo turismo de Paraíba do Sul, concordo com o Silvio, a gente tem que criar uma entidade, a gente não pode ficar só na conversa, a gente tem que se organizar para que realmente as coisas aconteçam de uma forma coesa com organização, porque tem muito campo e tem muito potencial. Eu estou perto do Pedro, a fazenda é pertinho pode criar um roteiro, toma uma cachaçinha ali, vai no rancho dos Ipês, come alguma coisa, vem passar uma tarde no Hotel Itaoca, sabe? Assim, nós temos uma variedade de áreas, como você não é só a praça, não é só o Jardim Velho, não é só o Parque Salutares. Nós podemos fazer a diferença, é muito bonito. E com esse advento da Covid, as pessoas vão dar mais valor à natureza, ao contato com a natureza, aos espaços abertos, sabe? A gente vai estar, assim que tudo puder voltar ao normal, eu acredito que a gente vai estar com uma grande chave nas mãos, né, para movimentar, porque o que vai ser mais procurado agora, acredito que sejam lugares de natureza, em contato com a natureza, né? Né? Meu tempo já está acabando. Encerra, por Acabou, favor. Tudo bem. Faz o seu encerramento. Tranquilo? Um pouquinho do tempo. Tem problema. Não, é isso. Eu queria apresentar o meu trabalho aqui com a Daban e falar que eu estou disposta a contribuir com o turismo de Paraíba do Sul, com o que a gente puder fazer para estar aí um público diferente para cá. Tá? Vamos continuar. Grande beijo a todos que estão assistindo, a gente que estão nos prestigiando. Valeu, Fernanda. Obrigado. Eu agora vou aproveitar que o Pedro chegou aqui, vou deixar o Navega para ele entender um pouco desse cenário aqui local, deixar as pessoas para você depois entrar com a sua fala. Pedro está aqui de volta, tá, né?
comandante Pedro Vasconcelos, um sul paraibano, ele atuou por mais de 30 anos na Marinha de Guerra e mais de 13 anos comandando a Marinha Mercante. Ele é proprietário da Agro Santeria e da Cachaçaria Santeria, que fica ali no sítio Santeria, na estrada de Werneck, como a Fernanda falou, todo mundo no mesmo caminho ali, aqui em Paraíba. E ele fundou a Associação dos Produtores Rurais e Agroecológicos e a Associação de Turismo de Paraíba do Sul. Pedro vai falar um pouco para a gente, vai dar as suas boas-vindas, vai falar um pouco para a gente dessa sua experiência no sítio Santeria e de tudo que ele está produzindo, cachaça, mel, produtos agroecológicos, enfim. Pedro, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Obrigado, Gisele. Eu é que agradeço o convite de você, dizer que é um prazer imenso poder dividir esse espaço com vocês. Com a Fernanda, ali daqui da BAM, pertinho da gente, né? E tudo em família, né? Os nossos avós eram amigos e eu estava já conversando antes com ela um pouco, né? O pai dela, amigo da minha mãe, enfim. No final, quando a minha prima entrou, nós vimos até que temos primos em comum e por aí vai, né? Também cumprimentar o Marco Navega e o Silvio, né? Os dois também, o nosso Convention Bureau e o outro na Associação de Hotéis, Pousadas e Restaurantes. Eu cheguei aqui de volta, né, porque eu passei a infância aqui, mas depois eu fui para a Marinha, e aí na Marinha, você sabe, eu morei em Salvador, morei em Belém do Pará, morei em Brasília, e agora que eu passei para a reserva, voltei para cá já há uns 3 anos, e resolvi, né, reformar todo o sítio e tocar para frente, já que meus pais não estão mais aqui, né, e assumi o sítio e tudo eu estudo, né? Me apelidaram até de professor Pardal quando eu inventei a máquina de destilar etanol aqui. Mas aí eu vi que fiquei triste, por um lado, de ver que quando eu voltei, Paraíba do Sul pouco tinha mudado, né? Pouco tinha mudado e eu também notei uma outra coisa, que na política, né, o pessoal fica pensando muito na política e tal, e esquece de realmente quem precisa dos políticos, que é o povo. Então, não adianta a gente falar aqui um monte de coisa, porque não se faz nada sem o povo. E o que acontece com a pirâmide de Paraíba do Sul? Justamente aquele meio, aquela massa de manobra que a gente precisa, não é? Que é aquele jovem que está no ensino médio para o superior, ele vai embora. Ele vai embora. Eu fiquei abismado quando eu vi que 80% da população daqui não tem o ensino médio completo. E 75% tem mais de 35 anos, ou seja, essa juventude que foi para fora. E ela não volta, ela só volta depois que se aposenta. Então, a gente precisa, sei lá, ver um pouco isso. E o turismo entra aí, por exemplo, por que não, né, a gente aproveitar o turismo e fazer do turismo também com esse pessoal daqui, porque sem eles aqui vai ficar muito difícil. Outra coisa é o rural. Vocês falaram no rural, eu quero dizer que Paraíba do Sul é um dos maiores municípios do estado do Rio, em termos, né, de fronteiras. Em compensação, o centro da cidade é um dos menores, né? E então não adianta que Paraíba do Sul não é uma cidade urbana. Ela é uma cidade rural. Se nós lembrarmos, né, quem viveu aquela época, Três Rios era um distrito de Paraíba do Sul. Só que Paraíba do Sul era a terra dos fazendeiros, que é conhecida até hoje como terra dos fazendeiros. E aí, quando veio a parte de indústria e tudo, o pessoal falou, não, deixa lá para Três Rios, e acabou que Três Rios se emancipou e nós continuamos a terra dos fazendeiros.
Mas aí é que está o bucólico da coisa, né? Então não adianta o turista vir para Paraíba do Sul e ficar lá no centro da cidade, ele não vai ver nada. Por quê? Porque a nossa história e o turista ele gosta de história, ele gosta de ouvir história, dele voltar para casa contando história. E nós temos aqui dois eixos que eu acho fundamentais. E um é o Museu de Tiradentes, onde nós temos lá um pedaço de Tiradentes. Então, isso daí não é qualquer cidade que tem isso, né? E nós temos. E, por outro lado, nós temos um turismo religioso, Matozinho, fantástico. Vem muita gente. Então, nós podemos dividir isso em dois braços e, nesse caminho, você vê, vamos para Matozinho? Vamos. Vai passar aqui, vai passar na Quidabã, vai passar no Rancho dos Ipês, vai passar no artesanato de Werneck, tudo isso para ir lá. Né? Mesma coisa do outro lado. Para ir ao Museu de Tiradentes, vai passar na Pedra da Tocaia, vai passar nos Marcos do Caminho Novo. E aí são as histórias que a gente não pode deixar de contar. Eu acho que Paraíba, só para encerrar, não pode copiar as outras cidades. Não, vamos fazer uma fazenda, vamos fazer isso. Não adianta. Eu dou o exemplo aqui da Conservatória, uma cidade pequenininha, mas pegou lá o chorinho, não sei o quê, e pronto. E o povo acreditou naquilo, e hoje Conservatória tem mais turista do que Paraíba do Sul, né? E continua sendo pequenininha. Então, nós temos que fazer isso, explorar a nossa história e não copiar dos outros. Perfeito. Mas vamos continuar que daqui a pouco eu falo mais. Daqui a pouco a gente volta. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pelas suas... Você traz aí informações importantes que fazem entender qual é, o que a gente precisa fazer com a nossa turma que está indo embora e qual é o nosso grande cenário da questão rural aí, né? Agradecer aqui a Ana Carolina, já agradeci. Teve gente que já passou, eu perdi Geraldo, Alair, que está aqui, Mônica Vasquez, Janderson Muniz, Regiane, Ronaira, Cristina, Manu, Gobi, Roberta Carvalho, Lúcia Helena, Cristina, já falei, a Cristina que tem vários primos, Rosângela, Gobi, Rose, Mary, Luizinho Grossi lá de Levi, Alain, obrigada Alain aqui de Paraíba, Zé Adir, que é presidente do Motoclube Raposas do Asfalto, responsável pela organização do encontro de motociclistas, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, Jéssica, Tânia Vaz, Wellington, vamos lá. Agora a gente vai passar aqui para o nosso querido amigo, parceiro, uma pessoa que eu conheci aí nessa minha militância na área de turismo lá na Alerj, né? Marco Naveba, que é presidente da Federação dos Conventions Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, né? E presidente também do Conselho do Turismo da região da Costa do Sol do Estado do Rio. Ele é conselheiro titular do Conselho Estadual de Turismo do Rio de Janeiro e do Conselho Empresarial de Turismo da FEComércio. É um cara que milita há muito tempo e que está desde sempre nessa área, e nesse momento da pandemia ele não parou, ele está super articulado, eu estou acompanhando os movimentos dele e eu acho que ele é uma pessoa importante para trazer informações do que está acontecendo aí nesse cenário, até para ajudar a gente a pensar a nossa cidade e a nossa região, porque a gente tem que pensar a coisa de forma coletiva. Navega, muito obrigado por você estar aqui. Seus 5 minutos para suas falas iniciais. Eu só tenho que te agradecer, tá, Gisele, pela oportunidade. Eu hoje estou literalmente pegando carona na sua programação, eu estou dentro do meu carro aqui e agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês. Um abraço para o Silvio, um abraço para a Fernanda, um abraço para o Pedro, um abraço para o Expedito, né? Parabéns, hein, Expedito? Você faz muito bem o que você está fazendo. Mas, Gisele, falar de turismo é uma cachaça, né? E falar de cachaça vocês conhecem bem. Paraíba é produtora e vocês não têm que se comparar com ninguém. Só existe uma Paraíba do Sul e ela está aí aonde vocês estão. A história que vocês têm é inigualável. Poucas cidades no Brasil têm a história de Paraíba do Sul. E falar de turismo, né, Gisele? A gente tem que tomar alguns cuidados, porque as pessoas falam, a gente tem um potencial. Não, Paraíba do Sul tem produtos e vocês só precisam roteirizar e botar isso na prateleira do mercado.
Isso quem faz, Gisele, me desculpa, não é o governo, não é a prefeitura, não vai ser o governo do estado, nem vai ser o governo federal. Isso quem faz é o empreendedor. No caso de vocês aí, é o dono das fazendas, é o dono do fabricante de cachaça, é o dono da agência de viagem, né? O próprio guia de turismo é uma pessoa interessada, ele vai ganhar com a atividade turística. Quer dizer, quando a gente fala em Convention Bureau, Gisele, parece um nome muito complicado, mas é uma associação de turismo de uma cidade ou de uma região, né? No caso de vocês, pode se manter apenas com Paraíba do Sul, mas pode ser um Convention Bureau de uma região, de algumas cidades, né? Como o Vale do Café, que criou agora recentemente e já está tendo resultados assim fantásticos, né? Cada cidade tem um grupo de empresários que trabalham. O dono do restaurante é o dono da fazenda, é o dono de um alambique, o dono de uma cervejaria. Essas pessoas, eles têm que sair de trás do muro da empresa deles, do muro da porteira da fazenda e ganhar o mundo. Para ganhar o mundo, você tem que se movimentar, você tem que mostrar. Paraíba do Sul existe, Paraíba do Sul está aqui no Rio de Janeiro, nós temos aqui passeios que você pode passar o dia inteiro. E quando a gente fala em turismo, Gisele, nós não podemos nunca nos afastar dos critérios, né, das regras, né, o que é o turismo. Né? Então, as pessoas têm que ir para Paraíba do Sul e têm que pernoitar por pelo menos uma noite. Né? Se você... eu convidei, eu enchi a fazenda hoje, mas no final do dia foi todo mundo embora. É uma excursão, é válido. A gente quer isso também. Mas quando a gente fala em turismo, essas pessoas têm que ir para a fazenda, passar o dia aí, pernoitar uma noite. Aí você começa a contabilizar o movimento turístico de uma cidade, de uma região. Então, a Fernanda falou que faz aí os casamentos e etc. A gente tem exemplos, Gisele, fantásticos, que é a cara da região de vocês. Primeiro, eu quero falar para vocês que o retorno da atividade turística como um todo, no Brasil e no mundo, não estou falando de Rio de Janeiro não, tá, Gisele? Ele vai passar mais pelo ambiente rural. As pessoas que estão hoje reclusas, né, dentro das suas casas, todas estão querendo sair. Mas elas querem sair para onde? Para um ambiente rural, sem a possibilidade de ter aglomerações, né? A pessoa quer ter lá a experiência de tirar um leite de uma vaca, quer ter a experiência de entrar no galinheiro para conhecer as galinhas. Tem crianças que não conhecem galinha, né? Tem crianças que não sabem nem que a galinha põe o ovo. Quer dizer, isso tudo é de interesse de pessoas do mundo inteiro e, claro, né, da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, que vai sim começar a procurar Paraíba do Sul para ter uma experiência no mundo rural. Gisele, em se falando de turismo, não existe somente a participação empresarial. A gente considera que o poder público das cidades, eles têm o dever, sim, de induzir. Né? Então, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal, eles criam condições. Eles melhoram uma estrada, eles melhoram uma praça, né? Eles melhoram a iluminação pública, eles colocam o sinal de telefonia numa região. Esse é o trabalho que o turismo precisa que a prefeitura faça, que o governo do estado faça e o governo federal. Para isso, Gisele, vocês têm aí quase que uma obrigação de andar junto do governo municipal, ocupar os espaços. A Câmara, os vereadores, eles têm que ser a expressão daquilo que vocês precisam. O desejo é grande e vocês têm esses desafios. Vamos falar mais aí durante a live. Obrigada, Navega. E aí o Navega ele reforça um pouco aquilo que eu já falei, já foi falado pelo Silvio, pelo Pedro, pela Fernanda, enfim, da importância dessa união, né, das pessoas que fazem o turismo acontecer, juntamente com o poder público. E eu vou lembrar de uma frase que eu falei lá no início. Esse desenvolvimento turístico de Paraíba e de qualquer lugar não pode ser uma ideia de uma cabeça iluminada, tem que ser uma ação coletiva, porque senão
a coisa não acontece. Eu quero pegar aqui, ó, a Alair Fernandes, que é proprietária de um restaurante delicioso de comida feitas no fogão a lenha em Paraíba, ali no caminho para Santo Antônio, está falando o seguinte, Fernanda: perfeito, os eventos que foram feitos na Aquidaban trouxeram clientes para o meu restaurante. E é essa rede que a gente está falando, né? O que um realiza, traz para o outro. Fernanda, fala. Eu ia citar esse exemplo dela. Nós fizemos uma noite de queijos e vinhos aqui e as pessoas iam dormir aqui na Aquidaban, só que chegaram antes. E eu estava com a fazenda cheia também, organizando, né? E também fui almoçar no restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, o restaurante estava lotado de gente que tinha vindo, porque aqui ia ser só a noite, entendeu? Eles iam passar a tarde, mas a noite que seria o encontro de harmonização. E eu fiquei tão feliz que eu vi o restaurante cheio. E lá também, um outro dia, ou foi no rancho... teve um outro dia que eu cheguei no Rancho dos Ipês e que teve um casamento aqui na fazenda. E o pessoal estava todo comendo lá, entendeu? E o casamento seria à noite. E eu fiquei muito feliz também. É isso que eu estou te falando. Eu uso a fazenda, o meu não tem a intenção de ser um hotel, mas eu faço eventos e a pessoa passa o dia aqui e dorme num outro hotel, o restaurante, vai no restaurante aqui perto. É o que eu estava falando, interligado, junto. Mas todos têm que saber dessa necessidade de estar junto mesmo, sabe? Obrigada, Fernanda. E aí a gente só reforça que tem que estar junto e que tem espaço para todo mundo, né? É que um complementa o outro, né? Expedito, eu gostaria só que você desse suas boas-vindas aí para o pessoal que está nos assistindo. Obrigada, meu querido. Olha só, tem uma fala aqui da Marília Lima que ela diz o seguinte, passou, mas ela quis dizer o seguinte, que muitas pessoas que vêm à Paraíba, às vezes ficam com dificuldade de localizar hotéis, porque não existe um cadastro na internet bem organizado sobre isso. E hoje o mundo é muito virtual, né, gente? A gente, quando vai para algum lugar, a primeira coisa que você faz é ir para a internet para saber se tem hotel ou restaurante. Então, Silvio, você que milita nessa área aí dos hotéis e tal, é proprietário de hotel há muito tempo, está na associação, o que você acha dessa fala da Marília? Eu acho que a Marília ela tem razão, sim, né? Existe uma falha de comunicação dessa parte de você entrar na internet. Eu vou dizer, por exemplo, não no caso do nosso hotel. Se você entrar na internet, botar Hotel Paraíba do Sul, a gente aparece logo, porque estamos lá cadastrados e tudo mais. Mas existe uma falha entre todos os outros hotéis. Foi feito uma vez um cadastro pela prefeitura e ele estava no site da prefeitura. Mas aí depois não atualizaram mais. Foi feito um cadastro com todos, hotéis, restaurantes. Então a pessoa entrava no site da prefeitura e ia lá, restaurante, que nem a gente vai em outras cidades. Você vai no site da prefeitura e entra lá, hospedagem e tal, tem tudo isso. E esse site está completamente desatualizado. Ela está muito correta no que ela está falando. E uma outra coisa também que carece na nossa cidade é a sinalização. Quando o visitante chega na nossa cidade, a nossa sinalização é muito fraca. Não digo só se dirigir, por exemplo, ao nosso hotel aqui. Porque o nosso hotel, inclusive, ele está localizado de uma forma que você dá um exemplo básico. A Ponte Velha. Todo mundo tem como chegar lá. Então, nós estamos bem dentro dessa forma. Mas, por exemplo, para eu poder conduzir um hóspede ao Jataí, eu já não tenho sinalização. Para eu conduzir um hóspede ao Sarandi, eu já não tenho uma sinalização. E a interna, dentro da cidade também. Para a pessoa ir na Pousada do Sossego, para a pessoa ir no Vips Hotel Pousada, no Beira Rio, na estalagem dos Girassóis. Então, além dessa, tá, Zé? Eu reforço que além dessa parte virtual de busca, existe uma falha muito grande na sinalização interna da nossa cidade. Tá Eu joia. concordo plenamente com o que ela falou. Tá joia, Silvio. Obrigada. Então, esse papo já traz desafios, né?
que é a questão da sinalização turística e a questão de colocar essa galera toda na internet, porque o mundo cada vez mais conectado. Olha aqui que nós estamos hoje, ao invés de a gente estar fazendo uma reunião sentada num espaço físico, como a gente fez na questão da reunião do Convention Bureau, a gente está aqui hoje e se comunicando com a possibilidade de mais pessoas estarem participando. Eu gostaria aqui de lembrar, gente, Paraíba do Sul, ela tem um potencial, e aí não é o potencial, é o produto, a gente tem que mudar o discurso, como diz o Navega, já estou aprendendo isso aqui, é o produto. Isso aí. E a gente tem um produto muito legal na área de esporte, a gente tem uma das melhores pistas de downhill, que fica aqui no Parque Salutares, que foi tão falado como ponto turístico. A gente tem um potencial moveleiro muito grande, a gente tem mais de 100 pontos de produção moveleira na cidade, de imóveis que fazem muito sucesso, Taipava, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas que são produzidos aqui, né? Já existem até projetos de criar um polo moveleiro, a gente tem pontos de venda de artesanato, a gente tem a questão do encontro de motociclistas, e agora eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é, para mim, se eu estiver errada, depois alguém me corrija, mas para mim é o maior exemplo de como a participação da sociedade, como o Navega falou, as pessoas precisam sair da sua cadeira, de trás de seus negócios e ir para campo. Então, esse encontro de motociclistas que começou em 98, eu sei porque eu estava lá, a Rosiana era secretária de turismo, começou em 98, numa iniciativa do poder público. Já nos anos subsequentes, a Cristina Dadásio, que era uma funcionária pública que participou ativamente da organização desse primeiro encontro, ela entendeu a importância de se organizar, a sociedade se organizar, fundou o motoclube, e a partir de então esse motoclube participa ativamente desse encontro, que é o encontro, na minha opinião, que traz mais pessoas para a cidade de Paraíba do Sul que ficam na Vega, naquela loja que você falou, porque as pessoas chegam na sexta, no sábado, no domingo, às vezes na quinta, elas ficam, né? Eu tenho números aqui que a organização me deu, são em torno de 2.500 motociclistas. No ano passado foram 462 motoclubes inscritos, ocupa a rede hoteleira de Paraíba do Sul até Werneck e ocupa 3 rios, o Ibis e Intercity, fora as pessoas que ficam acampadas, que vêm para casa de amigo, mas isso gira a cidade. Eles não conseguiram me dar um número do que movimenta a economia, eles não têm essa informação, mas os restaurantes ficam cheios. Quem é da cidade sabe do que eu estou falando, os restaurantes ficam cheios, os clubes ficam cheios, os bares ficam cheios, a rua fica cheia e traz um movimento muito importante. Então, é essa coisa, são os fazedores do turismo junto com o poder público fazendo a coisa acontecer. E a Cristina, que fundou esse motoclube, que faleceu precocemente, eu conversei muito com a Anelisa, filha dela, e ela conta essa história, né, de como a mãe dela lutava por esse trabalho e como o Zé Adir entra, que era vice-presidente, enfim, é uma grande demonstração do nosso potencial. E aí, eu tenho aqui uma perguntinha que eu vou fazer para o Navega, que você falou aí, e essa pergunta, na verdade, é uma continuidade que você falou, que tem a ver com o que a Fernanda falou também. Você falou que as pessoas estão ávidas a sair de casa e que a área rural, a característica da nossa vai ser o grande negócio. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa cidade, porque a gente precisa alertar as pessoas sobre isso, e a Fernanda falou brilhantemente sobre isso. Primeiro, né, Gisele, as pessoas têm que acreditar naquilo que realmente movimenta nosso país, que é o empreendedorismo, né? Então, o nosso momento aí ruim do Estado, politicamente, economicamente, isso é um momento político, né? O nosso Estado está muito bem financeiramente. O Estado do Rio é o segundo estado do país. Então, respondendo a nossa querida amiga aí, o que está sendo traduzido hoje pelo turismo, de uma forma geral, no mundo? Não é Brasil e não é só Rio. Pequenas viagens aonde as famílias, Gisele, vão estar se direcionando para destinos próximos de até 4, 5 horas no máximo. Isso quer dizer o quê? As pessoas estão apreensivas até de pegar um ônibus, né, de ter contato com outras pessoas, né, em ônibus, em avião, em navio, né, as pessoas vão dar preferência de sair de casa no automóvel com a família, 4 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, e essas famílias vão se direcionar a ambientes abertos,
Ninguém está querendo ir para um show que vai ter 10 mil pessoas, né? As pessoas querem ir, como um amigo aí falou, acho que foi o Silvio que falou, para uma cidade que tem uma seresta, que você vai ter várias mesas esparramadas, né, ao longo de uma praça, né, com um ambiente bem aberto, que tenha segurança, né? E outra coisa, o nosso estado, né, Gisele, nós lançamos agora aí pela Secretaria de Turismo o selo Turismo Consciente. Isso também vai ser uma nova fronteira. Vocês que empreendem dentro do turismo, pelo amor de Deus, pessoal, vamos cadastrar as fazendas, vamos cadastrar os hotéis, os restaurantes, vamos pegar esse selo Turismo Consciente. Por quê, Gisele? Como o Silvio falou, que as pessoas querem ir para um lugar que tem informação na internet, Paraíba do Sul tem que ter, sim, um site turístico. Ele não pode se misturar, e aí fica uma dica, tá, Gisele? Não estou dizendo, eu não sou o papa da informação, mas fica uma dica. Isso não pode virar um trabalho de uma prefeitura, tá, Gisele? Isso tem que ser capitaneado para quem ganha dinheiro com a atividade. É o empresário. Vocês têm que criar um site para chamar de vocês. Esse site é nosso. Não vai trocar prefeito, vai trocar vereador, vai trocar todo o poder de uma cidade, mas o site continua na mão de vocês, empreendedores. O site, qualquer informação, ela tem que ser atualizada. Nós, enquanto empresários, nós não podemos delegar essa vontade para outros. Nós temos que assumir. Por isso, Gisele, que o Convention Bureau ele pode fazer essa aproximação entre as cidades grandes e Paraíba, né? Esse é o primeiro momento, através de um site, através de um blog, através de um Facebook, do Instagram, das mídias sociais, e vocês vão ter a oportunidade de se apresentar com segurança, com o selo Turismo Consciente. Ó, nós seguimos aqui, né, as regras que precisam, né, de segurança. O nosso restaurante não tem mesas com várias pessoas, nós respeitamos o isolamento, né? É uma mesa aqui, 1,5 metro depois é outra. Os nossos hotéis também preservam a segurança. Quer dizer, mostra para o cliente de vocês, que é o turista, que vocês estão se preparando e levando a sério esse momento de pandemia. E com detalhe, né, Gisele? Isso, pessoal, não veio para mudar e depois ser esquecido, não. Isso são procedimentos que vão ser de agora em diante, né? Daqui para frente, as pessoas vão adquirir essa consciência, né? Então, somos nós, Gisele, nossos filhos, né? Nossos pais, e você tocou, Gisele, num ponto interessante que eu quero deixar para reflexão de vocês. A gente vai ter um grupo vindo para Paraíba do Sul para sexta, sábado e domingo. Pessoal, abram um pouco o horizonte de vocês e imaginem que tem pessoas que querem viajar final de semana, mas tem outras pessoas que querem viajar durante a semana. Essas pessoas de durante a semana, Gisele, são a chamada melhor idade, né? São pessoas que estão no Rio de Janeiro, em Niterói, na região metropolitana, que têm já uma certa idade e não querem participar de experiências com congestionamento, né? com dificuldade para chegar no destino. Então, eles querem ir durante a semana. Eles são consumidores igual a gente, né, Gisele? E eles querem ir para Paraíba, sim. E se vocês se prepararem para isso, vocês vão ter um público diferenciado, com poder de compra, que vai escolher Paraíba do Sul pelo que vocês têm de produtos, não é como é que é? Nós temos um potencial. Potencial é uma palavra que no turismo eu peço para o pessoal esquecer. Nós temos produto, vocês têm produtos. Trabalhem isso, que vocês vão começar a ter um fluxo de pessoas lá da melhor idade durante a semana, vai ter o pessoal mais novo no final de semana, casais, famílias, né? Não se abandone. E apoiem com bastante vigor esse empreendimento que é o encontro de motociclista, tá, Gisele? Isso é um dos melhores promotores da visitação entre as cidades. Apostem, apreciem, ajudem, que isso daí movimenta uma cidade inteira. Valeu, Navega, obrigada. E aí você reforça aí um desafio da responsabilidade,
né, das pessoas que estão nessa questão turística. Né? Gostei muito dessa sua ideia de que o grupo de empreendedores e empresários do turismo precisa criar um site que é nosso e não depender, né? Porque senão fica aquela coisa, governo A, governo B, governo C, e não é uma questão de governo, é uma questão da cidade, né? É uma questão das pessoas e que tem um potencial enorme no desenvolvimento econômico da cidade. Pedro, considerando isso tudo aí que o Navega falou da questão de Paraíba, do seu potencial rural, das pessoas vão querer estar num ambiente que respeite as regras, que tem espaço. Você que é um defensor dessa área e do potencial rural que Paraíba tem, né? Eu tenho te acompanhado, você sempre defendendo isso. Como é que você vê esse momento aí da questão da pandemia e o nosso potencial rural? Como é que você entende isso? Você que é um defensor disso. Olha, bom, basta dizer que quem segurou, né, o país nessa pandemia foi o agro, né? Não precisa dizer mais nada. O agro é que conseguiu, né, segurar o país para isso aí. Aí o pessoal se lembrou da gente, né? Então, agora, eu ouvi muita coisa, eu queria alertar só para uma coisinha. Primeiro, Paraíba do Sul, por ela ser como é, né, e que tudo, por nós não termos essa juventude, ter o pessoal mais velho sem o ensino, nada vai ser conseguido se nós não tivermos o apoio da prefeitura. Então, eu acho que nós vamos ter eleição aí, né? Eu acho que isso deveria fazer parte do governo, cabe a nós também batalhar para isso, né? Uma coisa interessante, tudo isso que a gente falou aqui, né, não pode ser, o que nós fizemos aqui foi um brainstorming, né? Eu gosto muito de planejamento estratégico, sou formado nisso. Então, esse brainstorming, ele não define um planejamento, ele é só o início, né? Então, Paraíba do Sul, por exemplo, não tem Secretaria de Planejamento. Então, não se planeja nada. Precisa ter um planejador, né? Deixa o prefeito com a política e o planejador técnico. E vamos, aí sim, estando junto, porque, como o Navega mesmo falou, eu me juntei com a Fernanda e tudo, mas quem vai botar a estrada? Quem vai botar o ônibus? Quem vai botar o telefone? Não é a gente, não é o nosso site. A gente precisa contar com o apoio da prefeitura, para a gente poder ter voz lá na prefeitura, para a gente conseguir fazer com que a prefeitura enxergue o turismo como a maior fonte de riqueza da cidade, que né, Paraíba do Sul é voltada para o turismo e para o rural. Então, você veja, aqui em casa mesmo, que eu nem falei nada, mas como você já falou, então estão vindo gente aqui que eu nunca vi, mas por quê? Porque eles vêm já é moda agora, né, pelo orgânico, pelo agroecológico, pelo ovo caipira, pelo mel de abelha puro, nada que entra agrotóxico, até a minha cachaça é ecológica, a cana, tudo isso é desenvolvido aqui no meu laboratório, né? Então, essas coisas eles vão vir aqui também uma propriedade autossustentável. Eu tenho energia solar, eu tenho água de poço artesiano. Então, fica independente. Hoje, se eu precisar, eu sou independente e tenho tudo aqui, né? E isso a gente mostra que você consegue numa propriedade rural. Você já imaginou como é que está esse pessoal que está em quarentena no Rio de Janeiro? Eu sei como é que é. Preso dentro de um apartamento, sem poder sair. Pelo amor de Deus. Aí você olha e fala, pô, eu quero ir para Paraíba do Sul, né? Lá eu posso ir ao estábulo, eu posso ir ao alambique, eu posso ir pegar ovo da galinha.
E aqui no apartamento eu vou do quarto para a sala, da sala para a cozinha e volto. Meu Deus do céu! Né? Então, essas coisinhas é que o pessoal só vai dar valor nessas horas de terapia. Por isso, até que a pandemia veio muito ajudar a gente. E você, Gisele, tem toda a condição, porque a gente já conversou muito sobre, e eu vou estar sempre do seu lado. Falhou o Pedro aí, não parou? Acho que o Pedro parou, né, gente? Travou para vocês, Pedro? Travou. Pedro, seu vídeo congelou. Oi? Seu vídeo congelou. Não, eu tô... Pra No gente... final, falhou? Falhou, seu vídeo congelou. Você estava falando Esse aí meu computador aqui. seu vídeo... É uma questão de sinal de internet. Agora você voltou, né? Você estava no encerramento Não, aí. eu falei que... Você estava no encerramento aí. Pois é. Que você, né, é uma pessoa que a gente já conversa muito e que eu acho que é talvez a mais capacitada, né, para levar todas essas nossas ideias adiante. E eu estarei sempre a seu lado. Obrigada, Pedro. Obrigada pela sua fala, pela sua contribuição e pelo trabalho que você faz aqui em Paraíba do Sul. A Clarice Sertã Junqueira está falando ali que essa questão da união das pessoas, que isso é muito bom. A Soni Vasconcelos também deu alguma ideia ali, mas que eu perdi. E aí, o Pedro traz a questão do planejamento, né, que é importante, mas aí é uma outra... um assunto que, se a gente for nele, a gente se perde. Porque tem um monte de perguntas surgindo aqui. Tem uma aqui, que é da Ana Paula Rodrigues, que diz o seguinte: como vocês sugerem que os jovens da nossa cidade sejam incentivados a participar e fazer turismo, visto que muitos nem sabem quais são os pontos turísticos? Eu vou responder rapidamente e vou deixar aberto se alguém quiser complementar. Eu sou favorável que retorne a uma disciplina que a gente já teve nas escolas municipais, que chamava Consciência Turística, que foi um material elaborado pelo Cinquentinha, que é paraibano, quem é da cidade sabe. E junto com essa questão, as pessoas tomavam conhecimento dos pontos turísticos da cidade e faziam visitas, né? Isso fazia parte de um projeto turístico para a cidade, que tinham várias ações, e essa era uma delas. Porque a partir daí, os alunos que estudavam na rede pública municipal tomavam conhecimento dos pontos turísticos a partir de um material produzido por uma pessoa da cidade, né? E com isso. Alguém mais quer comentar sobre isso? Bom, eu acho Pedro. que eu estava no Vale do Café, Pedro. né, e eu ouvi o secretário de Turismo falando, né, que falta, né, nos hotéis faltava folders, faltava cartazes. Então, de Paraíba do Sul não tem nada. Então, como a pessoa vai identificar, né, até a menina lá de Rio das Flores, da cachaça, ela recebeu uns franceses que, por acaso, acharam no Google, porque eles queriam tomar cachaça. Tem que ver que a nossa cachaça já é exportada. Então, eles querem tomar cachaça, mas não sabiam aonde. Então, isso é importante. Tá, joia. Gisele, eu queria também contribuir. Pode ter uma palavrinha? Vai o Navega, depois vai o Silvio. Tá bom. Falar em planejamento, né, Gisele? Então, o eleitor, vamos falar agora de eleitor, porque nós estamos no momento de escolher vereadores, prefeito, né? O eleitor tem que abandonar aquela política rançosa, antiga, né? Hoje nós temos que tentar eleger um bom vereador, um cara que vai sentar dentro de uma Câmara de Vereadores e que vai produzir leis que venham a favorecer a cidade como um todo. Um vereador, Gisele, ele tem que ser, sim, o fiscal do prefeito, o fiscal do governo, né? Então, eles têm que ser eleitos para fazer boas leis. O prefeito, Gisele, hoje ele tem que ter o dom, ele tem que ter a vontade, ele tem que amar a cidade que ele está, né? Então,
fazer planejamento é o quê? É você acreditar numa liderança, eleger o prefeito, e o prefeito sentar, Gisele, e começar a fazer conta, gente. Não tem milagre, não. Se você é dona de casa, se você é pai de família, nós fazemos conta todo dia. Eu tenho que ganhar R$1.000, eu não posso gastar R$2.000. Se eu ganho R$1.000, eu tenho que gastar, sei lá, 800, fazer uma poupança de 200. A prefeitura é a mesma coisa, gente. Não existe milagre, não. O prefeito, uma vez eleito, ele tem que olhar para o orçamento e olhar e falar assim, gente, eu não posso gastar além da minha responsabilidade. Ele tem que tratar aquilo com respeito. Não tem que ter leilão de recurso público. Chega, Gisele, que não existe mais espaço para corrupção, não existe mais espaço para você fazer obra que não tem interesse público nenhum. Nós temos que focar, Gisele, e aí também fica uma dica de um grande amigo, nós temos que focar em quê? Educação. Nós temos que ter essa criançada toda dentro de um colégio. O jovem, ele tem que ter oportunidade, né? A outra coisa que a gente tem muita carência, e nós sentimos isso agora na pandemia, é uma saúde rica. Isso é bom para o cidadão e é bom para o visitante, Gisele. O visitante, quando entrar em Paraíba, ele vai querer ver os garotos dentro de uma escola. Ele vai querer saber que ali tem um centro de saúde funcionando, que tem uma clínica funcionando. É isso que a gente precisa, como cidadão e como turista. Então, planejamento é importantíssimo, Gisele, mas a gente tem que saber o valor do dinheiro e para onde a gente vai indicar esse uso. Valeu, Navega, perfeito, obrigada. Silvio, eu vou passar para você a palavra, mas antes queria só agradecer que tem muita gente, eu não estou dando conta, né? Joelma tá ali, a Du Gourmet, Hamilton está aqui, nosso querido Hamilton está aqui também. Tá o César Werneck, que foi da Secretaria de Estado de Turismo, está aqui acompanhando a gente. Né? Um abraço, César. A Ana Elisa Dadásio, filha da Cristina, que é a grande responsável pelo Motoclube Raposas do Asfalto. A Clarice está dizendo também que a exposição traz muita gente, a exposição agropecuária traz muita gente para a nossa cidade, traz sim, movimenta. Enfim, Silvio, para você complementar aí a questão da pergunta da Ana Paula. Bom, primeiro eu gostaria de mostrar aqui para todos, e inclusive até para o Pedro também tomar conhecimento, que nós temos um folder, sim, da Associação de Empreendedores de Paraíba do Sul, onde tem os hotéis, tem os restaurantes, daqueles que são associados, né? Um folder que, inclusive, ele tem um mapa interno da nossa cidade, direitinho aqui, que mostra como você vai, aonde você vai, vias de acesso, de chegada, de saída, e conta um pouquinho da história de Paraíba do Sul, né? E seus pontos atrativos também. E aqui ele te diz onde ficar, onde comer, né? Dicas que são desse folder que nós desenvolvemos. Então, nós já trabalhamos com a divulgação dele, com a distribuição dele. Vamos refazê-lo, porque hoje estamos já com novos associados. Então, necessitamos de fazer a propaganda desses novos associados também. Bom, como nós já estamos terminando aqui a nossa participação, eu gostaria de não complementar, né, mas até repetir as palavras do Pedro, da Fernanda, do Navega. O que acontece? Eu também sou da seguinte opinião. O poder público, ele tem a missão de fomentar o turismo. De fomentar o turismo, de reunir as pessoas, de termos uma estrada boa, de termos uma iluminação pública decente, de fomentar. Mas a sociedade civil, cabe realizar, cabe fazer. Hoje, que nem, como eu disse no início, nós temos que trabalhar uma visão, um planejamento pós-pandemia, sim, e o Navega já começou, né, ele falando sobre isso. Nós temos que investir no turismo interno, de trazer o nosso co-irmão aqui da Baixada Fluminense, né, de Juiz de Fora, da cidade do Rio de Janeiro. Nós não vamos no verão lá na região dos lagos? Então, por que não podemos trazê-los no inverno? Então,
É importante o investimento no turismo interno, mas eu digo o seguinte, essa parte, ela cabe ao empresário. Não é o poder público que tem que investir em propaganda, não é o poder público que tem que investir na divulgação, né? Então, quem tem que investir são os empresários. Quem tem que criar roteiros são os empresários. Se associando, arcando com os custos, porque o turismo ele não é imediatismo, né? Ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado, né? Ele não acontece assim, de uma hora para outra, ele não explode, ele vai crescendo. Então, cabe sim ao empresário, cabe ao empresário trabalhar, nem tudo dá lucro imediato. Então, você tem que pensar nisso. Eu entendo também que, além de termos uma vocação, escolhermos uma vocação com o tripé do turismo funcionando, que é o Conselho, o Fundo e uma Secretaria de Turismo, o Conselho, porque ele é a representatividade da sociedade civil. Nós, que estamos aqui agora, né? Então, eu acredito que nós pudéssemos ter 4 eventos na nossa cidade, trimestrais, a nível inicial. Um seria o Del Rio, né? Outro seria os motociclistas, que eu até vou depois dar uma partezinha sobre isso. Uma exposição, mas uma exposição de verdade. Uma exposição que nós possamos ter, como diz o nome, exposição dos nossos produtos típicos, do que é produzido nas nossas fazendas, nos nossos sítios, dos nossos produtores rurais. Temos lá produto de um alface a uma cachaça, produto orgânico, produto inorgânico, e assim sucessivamente. Temos animais e tudo mais. Bom, então, seriam 4 eventos, incluindo aí o final do ano. Porque a nossa cidade é xoxa. Chega no final do ano, nós não temos luzes para poder devolver a esse cidadão o tanto que ele trabalhou o ano inteiro, pelo menos. Que é uma cidade bonita, enfeitada, né? Então, para resumir, eu entendo dessa forma. O poder público ele tem a missão de fomentar o turismo, sim, e nós, da sociedade civil, temos a missão de realizar, juntos. Eu agradeço vocês, muito obrigado. A gente ainda vai ter uma boa mais, noite, Silvio. daqui a pouco a gente volta. Não, a gente ainda vai ter mais. Olha só. E tem um monte de comentário aqui que eu não consegui. O Hamilton está comentando. Tem uma pessoa chamada Daniel aqui, né? Eu queria falar assim que hoje eu fui instada a falar aí dos guias turísticos de Giovanni Tour, né? Que é um cara que lidera uma galera muito legal na cidade nessa questão do turismo, né? E aí, Silvio, você estava falando, eu lembrei do calendário turístico que Paraíba do Sul já teve, né? E isso ajuda muito, né? Eu como turista, eu e Caio, a gente sempre gostou muito de viajar. Aliás, gente, hoje a gente faria 25 anos de casado. É a forma que eu tenho de respeito à nossa memória, e a gente sempre gostou de viajar. E hoje eu conversava com uma amiga no WhatsApp, em muitas das nossas viagens a gente falava assim, poxa, em Paraíba tem muito mais coisa do que esse lugar, por que lá não acontece igual aqui, né? Então, assim, a gente acredita mesmo, cada lugar que a gente ia, a gente acredita. Isso é uma forma de homenagear ele também, porque a gente sempre gostou desse passeio, né? Fernanda, eu queria passar um pouquinho para você, você já historiou aí como é que você chegou, né, nessa questão da fazenda, do casamento que você viu. Eu já tive a oportunidade, a gente já teve a oportunidade de participar de eventos aí. Fala um pouco para a gente o que você está pensando para frente aí na Fazenda Aquidabã, que tem muita gente em Paraíba que não conhece como a Fazenda Aquidabã está mudando o seu perfil, né? Fala um pouco para a gente aí. Como eu havia falado no começo, eu comecei tem muito pouco tempo, né? Tenho 2 anos de Fazenda. Quer dizer, vai fazer 2 anos em agosto. Esse período agora da pandemia nós ficamos parados, vamos ficar parados, vamos esperar para ver o que acontece. E a tendência, ano que vem, casamentos com um número menor de pessoas, que a gente está vendo que a procura já está por isso, porque as pessoas vão dar mais valor às pessoas que tiveram mais juntas na pandemia, aqueles que se falavam mesmo. Aquele número de festa de casamento com 200, 300 pessoas já não é uma procura
que certa, né? A gente vem para ano que vem, eu continuo com as festas, penso no Luau, a festa fantasia, que seria esse ano, né, que não pôde acontecer. O Luau foi um sucesso, foi a última festa pós-pandemia, antes da pandemia, e foi, acho que no dia 7, e logo no dia 14 já estava tudo fechado, não podia ter mais festas. Então, no próximo ano a gente continua com o Luau, que foi um sucesso. E vamos ver aí, já estive pensando no Réveillon se liberarem. Eu quero fazer e continuar fazendo as noites de vinho e trazer pessoas de fora, como o Marco estava falando, para passar o dia aqui, ter essa experiência. Já pensei também, durante a semana, a gente apresentar os cursos de vinhos, já tinha conversado com o sommelier dessa possibilidade para pessoas que vêm do Rio, até igual ele falou, para essa, né, idade diferente que eles já estão aposentados, já podem sair durante a semana, mas as festas continuam, passando a pandemia, as festas daqui da Bom vão continuar. É o que todo mundo me pergunta, é o que todo mundo quer saber, vai continuar, vai ter festa? Você vai fazer uma festa para comemorar que todo mundo ficou bem, que deu certo, que a gente passou por isso, que chegou a vacina, né? Porque a gente fica esperançoso, né? Querendo que essa vacina saia logo, que as pessoas fiquem bem. E as pessoas me perguntam muito se, eu estou respondendo, né, ao que você está me perguntando, se as festas vão continuar. Sim, as festas vão continuar. Vamos ver aí se a gente está liberado até o Réveillon. Não acredito não, mas estou torcendo. Vamos lá, Fernanda, que bom. Significa, assim, que quando você está trabalhando projetos para o futuro, você está acreditando, né? Você continua acreditando nisso e, como você falou, você vem de uma família, você tem uma sua profissão de formação inicial, você vem de uma família que tem uma história com agronegócio e você pega uma fazenda que, em tese, seria para a continuidade do agronegócio, mas você está dando uma outra cara e que a gente que gosta de viajar vê que é uma coisa diferente para Paraíba do Sul e que soma ao conjunto do que a gente tem, né? Queria só lembrar aqui, por exemplo, lembrei agora, veio na minha cabeça a questão da Cravo e Canela, que é antigo da cidade, lembra da quadrilha do Cravo e Canela, e que a gente tinha no calendário turístico a festa junina que acontecia, e a Cravo e Canela dançando lindamente. A gente tem outras quadrilhas aqui, mas a Cravo e Canela do Marquinho Bonfante é pioneira, e que representava a cidade fora e aqui, e trazia turismo para a nossa cidade, tem a ver com a nossa característica, né? Tem um comentário aqui da Jéssica, que parece que ela é do motociclista, ela está dizendo o seguinte, que os motociclistas adoram esse tipo dessa combinação, que não, além do evento do motociclista, eles possam ter a oportunidade de conhecer a área rural, de comer em lugares legais, de conhecer a cidade um pouco mais, né? Então, eu sou apaixonada por esse evento do motociclista. E eu tenho duas perguntas aqui, uma eu vou passar para o Navega. Ô, Navega, como é que é? Diz um pouco para a gente como é que é. A gente perdeu o Pedro, né? Mas é a questão do sinal, ele deve estar lá no sinal ruim. Como é que é essa questão do selo turismo consciente? O que o povo de Paraíba precisa fazer para ganhar esse selo? Gisele, é coisa muito simples, tá? Hoje está todo ele na internet. É só você colocar turismo consciente, né? No Google, que vai direcionar para um site que você vai informar, né? Então o empresário vai informar qual é o CNPJ dele, se ele tem cadastro, né? Qual é informações básicas de qualquer empresa. Quando você tem um CNPJ, você tem uma autorização, né, da prefeitura, você tem um alvará, né? Essas coisas todas são levadas em consideração. E, além disso, os protocolos fitossanitários, né, que foram aprovados pela Anvisa, né, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde. É muito simples. Mas eu queria entrar num assunto muito interessante, tá, Gisele? Turismo. A gente tem mais de 50 atividades econômicas diferentes, né, participando desse universo, esse mundo maravilhoso que gera emprego e renda em qualquer lugar do planeta, né? Em qualquer lugar do mundo, o turismo gera emprego e renda. No nosso país, Gisele, nós temos aí que ter alguns cuidados, né, básicos. Nós temos a Lei Geral do Turismo. Ela é uma lei nacional, ela cabe para todo o país. Essa Lei Geral do Turismo, ela já deveria ter sido feita no âmbito dos estados, né? Então,
O Estado do Rio já deveria ter emitido uma lei geral do turismo do Estado do Rio de Janeiro. E, por consequência, Gisele, cada município que se quer ser turístico, quem não quer ser turístico, não precisa. Mas quem quer ser turístico tem que ter uma lei municipal, uma lei geral do turismo do município de Paraíba do Sul. Isso é simples, nós não estamos falando que a gente quer engessar a atividade, não. A gente quer só botar regras. Para não acontecer, Gisele, algumas coisas que a gente vem vendo. Cidade de Cabo Frio, uma cidade linda, né, um paraíso, mas você tem horas no verão que o fluxo de ônibus é enorme. E aquilo ali leva o quê? Um desregramento na sociedade. Vem ônibus de tudo quanto é lugar, não tem regra, né? Então as pessoas não sabem de onde que essas pessoas estão vindo, só trazem problemas, né, para a coletividade. E o turismo, ele tem que ter esse cuidado. Você vai começar a levar pessoas para Paraíba do Sul, Gisele, que a cidade de Paraíba do Sul precisa entender quem são essas pessoas que estão vindo para a nossa cidade. Isso vai de encontro, Gisele, aquilo que vocês comentaram agora há pouco. Tem que ter um tratamento lá na escolinha, né? O garoto que está na escola, ele tem que ter lá uma cartilhazinha para dizer que aquela pessoa que veio de fora para Paraíba do Sul, ele está trazendo dinheiro. Dinheiro para quê, Gisele? Para aumentar o imposto que a prefeitura vai colher, que vai aumentar o emprego dentro do bar, do restaurante, do hotel, né, da fazenda turística, entendeu? Essa pessoa que vem de fora, Gisele, ele vai comprar um queijo, ele vai comprar uma dúzia de ovos, ele vai comprar uma mandioca, ele vai levar isso para a cidade dele. Isso é geração de emprego e renda. Então, o cidadão sul-paraibano, ele tem que entender quem são essas pessoas, da onde ele, como que a gente pode fazer para tratar essas pessoas bem. Né? A gente tem aí algumas tradições, né, no mundo. Né? O carioca vai em São Paulo, o paulista tem a arte de mandar o carioca para o pior lugar possível de raiva, né? E o carioca, às vezes, também recebe o paulista e fala assim, você quer ir para a praia? Manda o cara lá para Nova Iguaçu, sabe? Brincando, mas não é uma brincadeira que a gente quer ter nas cidades da gente. Né? A gente precisa entender que essas pessoas de fora, elas vêm para trazer dinheiro, vêm trazer oportunidades, Gisele. Sabe para quem? O artesão, o cara que se aposentou, que não tem outra atividade a não ser fazer um artesanato, ele precisa que esse turista venha. O turista, quando vai numa cidade, ele quer levar uma lembrancinha, ele quer levar uma compra. Isso aí eu concordo com o Silvio, tem que ser induzido pela prefeitura. A prefeitura tem que ir lá capacitar esses artesãos, né? Ajudar a capacitar as pessoas que estão trabalhando nos hotéis, né? Nas pousadas, nas fazendas. Né? O jovem hoje, Gisele, a gente tem que criar uma oportunidade de emprego, porque senão o tráfico vai abraçar essa garotada. Né? A gente tem que botar isso como objetivo pessoal, objetivo da sociedade, objetivo do poder central. É só isso aí. Tá joia, Navega. Você ainda tinha mais um minutinho, mas poderia continuar. Eu só vou me despedir, né? Porque eu estou em viagem, você sabe disso, né? Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo, agradecer ao Hamilton. Hamilton é um adorador, ele esteve com a gente aí o ano passado, né, Gisele? Teve. O Werneck também. O Werneck, hoje nós tivemos uma reunião à tarde juntos. É uma pessoa que conhece muito, é o vice-presidente da Turismo, a empresa pública de turismo do Estado. Quer dizer, é uma pessoa que também participa muito das rodas aí a construir aquele futuro que nós queremos e aquele futuro do turismo que nós podemos, tá, Gisele? Nunca se abandone essa ideia. Nós não temos que fazer nada melhor do que ninguém, não. A gente tem que fazer bem feito e continuadamente. É um degrauzinho atrás do outro. Você já está indo embora ou não? Não, né? tô atuando. Então tá bom, que ainda tem mais coisa aí. Antes eu queria, a Neide está aqui, gente. Neide Marinho, que é uma batalhadora pelo turismo de Paraíba do Sul, uma guerreira. Agradecer muito a participação, a presença da Neide aqui com a gente. E a Roberta Carvalho traz uma fala legal dizendo sobre a quantidade de cursos que o Senar tem e que engloba tudo isso que a gente está falando na questão do agronegócio, do turismo rural e que muita gente não conhece, que o Senar tem essa oferta de cursos aqui em Paraíba do Sul. Silvio, tenho uma pergunta para você aqui, que deixa eu achar. O João Duval
queria que você falasse um pouquinho sobre o Fundo do Turismo e a utilização no município de Paraíba do Sul. Sobre o Fundo Municipal de Turismo? É a pergunta do João Duval. Bem, o que acontece? O Fundo Municipal de Turismo hoje, em Paraíba do Sul, existe a lei que o criou e o renovou. À época, desculpa, eu era o presidente do conselho e de tanto eu estar ali pedindo ao Marcinho, que era o nosso prefeito à época, para que a gente instituísse o fundo, ele virou e me incumbiu da missão de elaborar essa lei que criava o fundo, que hoje é a Lei 3.100, né, que ela foi de dia 21 de agosto de 2014, e ela foi publicada em 11 de setembro de 2014. Passou em 2 sessões da Câmara, todo o procedimento normal, mas o que acontece? A lei do fundo, ela é uma das coisas que o Navega falou, como ter uma lei municipal geral, né? Então, essa lei do fundo, vocês podem consultar, a Lei 3.100, de 21 de agosto de 2014. Tá? Então, ela é uma das que faz com que haja essa regulamentação no nosso turismo, porque ela tem que ter um conselho ativo e participativo. O fundo é gerido por pessoas idôneas e autônomas, né? E o que acontece? O orçamento municipal, ele fica condicionado a estar no fundo. As doações, o dinheiro que venha para qualquer tipo de evento, ele vai para o fundo. Então, quem decide a aplicação dele, ou quem autoriza a aplicação do Fundo Municipal de Turismo, é o Conselho Municipal de Turismo. Então, dá para se entender até hoje, passou um governo, passou outro, por que eles não regulamentam a lei? Porque a lei está aqui. A lei está aqui. Tá? Mas ela é só, nesse momento agora, ela é só esse pedaço de papel. É só um pedaço. Sem regulamentação, ela realmente não existe. E o fundo, a gente sempre trabalhou, o João é meu amigo, o João sabe que eu sempre trabalhei para que, tanto que vocês viram, por várias vezes, eu aqui, durante a nossa live, eu repeti o nosso tripé que tem que funcionar. O Conselho, o Fundo e a Secretaria de Turismo. Tá joia, Cid, obrigada. Então, tá joia? Em síntese, o fundo é um pedaço de papel hoje em Paraíba do Sul, é isso? Ponto, resumido. Beleza. Eu falo que é cumprimento de tabela. Né? São documentos produzidos no âmbito do serviço público para cumprir tabela. É um desafio que precisa ser vencido. Vamos parar. Olha, o vereador Maninho Madalena está aqui, né? E dizendo que ele, parabenizando a live aqui, obrigada, Maninho, por estar aqui, e dizendo que ele entrou na política defendendo essa questão do turismo, principalmente rural. Ele é lá de Cebolas, né? E ele tem um trabalho muito legal. Né? A gente tem aqui o Marcos Camilo também, que é guarda municipal, que também está aqui ativo, falando sobre... E tem mais uma pergunta aqui. Perdi aqui essa pergunta, gente. Cadê? Deixa eu achar. O César Werneck, só completando aqui na Vega, o César, além de ser isso tudo que você falou na área de turismo, é um expert, ele é um frequentador assíduo do Hotel Fazenda Jataí, né, aqui de Paraíba do Sul. Tem uma pergunta aqui do Daniel Freitas, que pergunta o seguinte: há em Paraíba do Sul um grupo de empresários do setor de turismo reunidos de alguma forma? Pedro, você pode falar sobre isso? Você está sem som. Pedro, você está sem som. Pronto. Agora, isso. Agora, é exatamente isso que está faltando. Porque a gente aqui tem todo mundo pensando em turismo, mas cada um na sua fatia. Para que haja esse ajuntamento, precisa de um planejamento estratégico em que vai envolver todo esse pessoal, vai haver uma definição do problema, para então ver as tarefas que vão empreender, para que propósito. Não é? Então, planejamento não é em cima da perna, eu acho isso é axiologia.
Planejamento vamos definir o problema, qual é? Vamos. Aí todo mundo bota o problema, o meu problema é esse, o meu é esse, o meu é esse. Então vamos definir qual é o problema geral. É esse? Então vamos ver o que a gente precisa fazer. São as tarefas. Fazer isso para quê? Para um propósito. Então vou fazer isso e com um tempo. Não é todo o tempo do mundo, eu preciso de um tempo. Então, essas coisas é que precisam ter, e a prefeitura tem que estar junto. Nós vimos aí, tanto na Vega, todo mundo no final fala, a prefeitura tem que fazer isso, a prefeitura tem que dar curso, Então, a prefeitura tem que estar junto, a prefeitura tem que estar nesse planejamento. Então, a prefeitura precisa, sim, de ter uma secretaria de planejamento para planejar tudo que ela vai fazer e não fazer em cima da perna. Eu vou construir uma quadra poliesportiva aqui. Você perguntou à população se eles querem isso? Ou eles preferem uma escola? Então, não é o que eu acho. Tem que ver o que o pessoal acha, tem que planejar as coisas. Então, ele perguntou aí, tem o pessoal? Tem, nós temos empresários do turismo aqui de montão, mas não tem a reunião. Tá joia, Pedro, obrigada. Alguém está lembrando aqui da festa da passagem da fogueira no INEMA, que não teve esse ano, que é uma questão muito tradicional e que pode ser estimulada na cidade. Gente, a gente já está com 1h30 de live, então agora a gente vai partir para as nossas palavras finais. Tem muita gente comentando aqui, o papo está muito legal, depois vocês vão ter a oportunidade de ver, as pessoas estão interagindo muito ali entre eles, e isso é bom. Então agora eu vou passar assim para as considerações finais de cada um. Vou começar aqui com o Silvio, para as suas considerações finais. Bom, muito obrigado a todos vocês que estão participando, que estão nos acompanhando nessa 1h30, como a Gisele disse, num tema tão importante que dá para a gente ver pela participação das pessoas como elas acreditam na sua cidade. Então, olha, eu realmente estou bastante feliz com esse resultado que está tendo. E minha consideração final, volto a dizer aquela que a gente precisa. O poder público ele tem que fomentar o turismo, mas a sociedade civil, os empresários, somos nós que temos que realizar, nós que temos que investir. Investir num roteiro, investir num folder, como você disse, Pedro? Que eu até mostrei que nós aqui temos pela Associação de Hotéis, mas uma coisa mais abrangente, uma coisa mais bem feita. E levar de volta, Gisele, para as nossas crianças lá na escola, para elas terem um momento, nem que fosse meia hora em uma semana, para toda semana elas conhecerem um pouco da história de Paraíba do Sul. E nós temos, até mesmo na parte pedagógica, não sei se estou falando correto, trabalhos de visita aos nossos pontos atrativos da nossa cidade, levando essas crianças. Nós temos ônibus escolares. Então, não há nada que impeça que, dentro do horário escolar, você possa ter um dos dias que você vai fazer uma visita a um ponto atrativo. E assim, nossas crianças vão conhecer a nossa cidade, vão conhecer a nossa história. E com o desenvolvimento sustentável do turismo, como o senhor falou, Pedro, que as pessoas realmente chegam na certa idade aqui, vão embora, voltam depois de aposentado, nós vamos ter oportunidade, com um turismo forte e desenvolvido, de estar gerando emprego para que eu não precise sair daqui, para que meu filho não queira sair daqui, porque ele tem trabalho, tem emprego, e assim sucessivamente nas outras gerações. Bom, para resumir, eu quero dizer a vocês o seguinte: o turismo é uma árvore forte que gera bons frutos e uma excelente sombra. Mas se não tivermos lá cuidando, do turismo, essa árvore seca e ela morre. Então, nós temos que nos envolver, nós temos que nos enganjar como sociedade civil, como empresários, temos que nos unir, porque só através dessa união que nós vamos conseguir caminhar em alguma coisa.
Eu quero agradecer vocês. Muito obrigado a todos, vocês que participaram aí e vocês que estão nos assistindo. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, Silvio, obrigada. Aqui tem uma informação aqui legal da Neidoca, como o Navega chama, que o Hotel Fazenda Jataí, dos nossos queridos Carla e Hilton, já está com selo Turismo Consciente, viu, gente? Já tem essa informação que a Neide traz essa informação para gente. Eu agora gostaria de passar para a Fernanda para as suas considerações finais. Eu gostaria de despedir de todos, agradecer por ter nos assistido, para que passem por isso tudo que a gente está passando com saúde mental, com saúde emocional, que estamos passando por um momento muito difícil. Para o turismo de Paraíba do Sul, que depois a gente consiga se reunir e pensar nas estratégias a serem tomadas para dar continuidade ao trabalho de todos e acreditar que depois que tudo isso passar, vamos poder fazer um trabalho de sucesso com uma visão empreendedora, mudando, traçando novos caminhos, na verdade, e acreditando que vai dar certo e cada um fazendo a sua parte, porque eu acho que o importante é cada um fazer a sua parte, saber que todos são importantes no processo, que há caminhos e há espaço para todos. Isso é muito importante. E eu desejo que todos que estão nos assistindo e todos que participarem passem por isso tudo com uma saúde mental e emocional que se estabeleça, né? Uma saúde mental e emocional, porque é tudo muito difícil, tá bom? Grande beijo e obrigado pela oportunidade. Valeu, Fernanda, obrigada aí pelas suas palavras finais. Pedro, para as suas considerações finais. E eu acho que ele travou. Não, voltou. Voltei. Voltou. Eu gostaria muito de agradecer a você e essa oportunidade, esse conhecimento, e até fazer muito minhas as palavras da Fernanda, em que nós temos, né, estamos nessa pandemia, estamos cada um recolhido, mas que a gente pense e tenha ideias para, terminando isso, vamos fazer uma reunião para traçar as estratégias, como ela mesma falou. E eu acho isso importantíssimo. E aí sim, como aquele outro perguntou, aí sim, nós teríamos os empresários se reunindo. Muito obrigado. Pedro, eu que agradeço. Quero ler aqui um comentário da Thaís, que ela disse que o sonho dela, a Thaís é historiadora e muito ativa na questão da história da cidade, na questão turística, que o sonho dela é ver a cidade dela valorizando a real importância da sua história na construção do Brasil e todo o potencial que isso carrega. Navega para as suas considerações finais. Gisele, te agradecer a oportunidade, mas vou falar mais um pouquinho, né, para ajudar, colaborar a vocês tomarem decisões aí no futuro. Pessoal, o turismo, de uma forma geral, ele às vezes acontece de um jeito que nem a gente entende. E aí eu queria falar até para a Fernanda. Fernanda, eu conheço uma pessoa que é um proprietário rural na cidade de Socorro, lá no estado de São Paulo, José Fernandes. Depois vocês entram aí na internet, aí coloca lá Hotel Fazenda dos Sonhos. O José Fernandes, Fernanda, ele tem 3 propriedades rurais. A primeira propriedade rural dele foi quando ele começou a entrar em turismo rural, ele colocou 5 quartos. E 5 quartos apenas, Gisele, ele começou um império que ele hoje é o dono. Ele não pegou dinheiro emprestado com ninguém, ele fez tudo de acordo com a realidade dele. Esses 5 quartos, Fernanda, ele após algum tempo, um dos quartos, ele transformou o quarto para receber pessoas com portadores de deficiência. Então, o quarto recebia cadeirantes, recebia pessoas com problemas de cegueira, com problemas de audição, e aí ele começou a notar que essas pessoas que iam lá para ocupar esse quarto,
começaram a fazer a propaganda da propriedade dele na cidade de São Paulo. Aí ele começou a receber várias ligações de pessoas portadoras de necessidades especiais, porque queriam ir para lá porque aquele outro que foi adorou. E aí, Fernando, esses 5 quartos, ele transformou os 5 quartos para pessoas portadoras de deficiência. E mesmo aquelas pessoas que não têm deficiência nenhuma, começaram a elogiar o trabalho dele, porque o quarto fica melhor, o banheiro é mais fácil de acessar, né? Quer dizer, ele preparou para um tipo de cliente e acabou atendendo ao desejo de todo mundo. Hoje ele tem mais de 100 quartos, todos eles preparados para pessoas com deficiência. E aí, Gisele, vem as consequências. Ele também tem lá nos sítios dele, nas fazendas dele, tirolesa, canoagem, rafting. Ele tem isso tudo para pessoas portadoras de deficiência. Você sabe o que virou a vida desse homem, Fernanda, e demais amigos? Esse homem ele ganhou um prêmio na ONU, da Unesco, como a melhor empresa que trabalha as pessoas com deficiências no mundo. Ele ganhou um prêmio mundial e hoje ele é reconhecido no mundo inteiro e ele virou palestrante, Gisele. Ele começou a levar para todo mundo a mudança que aquilo trouxe na vida dele e no negócio dele. E, Gisele, a gente fez essa proposta para você e tomara que você chegue lá, que é fazer pequenos seminários. Né? A gente tem que olhar, e a mudança ela passa pela mão da gente, mas a gente tem que fazer isso devagarinho. A gente tem que levar a informação devagarinho, mas sempre, não pode desanimar. E eu queria, para finalizar, Gisele, dizer que hoje a gente está aqui usando essa ferramenta poderosa, né, que são as videoconferências. Ela também pode se tornar uma ferramenta poderosa para a gente levar mais conhecimento, não só para Paraíba do Sul, mas para todas as cidades que queiram. Né? Tem muita gente que já está com, desculpa o termo, já estou com o saco cheio, não aguento mais ver uma live, né? Gente, essas lives elas estão trazendo novos conhecimentos, novos pontos de vista. A gente tem que ter paciência, tem que ouvir, tem que participar. Um beijo grande, tá, Gisele? Obrigada, Ana Vega, obrigada pela sua participação. Eu quero dizer aqui, você estava falando que o pessoal falou que não aguenta mais live, mas eu estou olhando os comentários aqui, a gente ouve mesmo, não aguenta mais live. Mas essa live, eu acho que é pela qualidade de vocês que estão aqui, das propostas, das experiências. É uma live que, para mexer com a cabeça das pessoas, ela é propositiva, né? E aí eu estou vendo comentários aqui de pessoas envolvidas com restaurantes e lanchonetes, tem a Clarice, tem a Clarice da Hamburguesa, do Sobremesas Gourmet, o Cristiano aqui do Mr. Combo, está aqui também elogiando. O Cristiano de fora de Paraíba fez um grande investimento num bar que estava assim, antes da pandemia, era o ponto de encontro da galera, quinta-feira era famoso, né? Então a gente está vendo pessoas que... Maninho Madalena está aqui também falando, também transformamos em lei o Cebolas Cultural para manter vivo e expandir a festa de Tiradentes com Feira Agro e muito mais, que é um evento muito legal de Paraíba, enfim. Apesar das pessoas realmente estarem um pouco cansadas de assistir live, mas uma live, como você diz, que tem o objetivo de trazer informação, de trocar experiências e botar a nossa cabeça para pensar, o povo está bem animado, está bem elogiando aqui. E aí eu gostaria aqui de fazer uma finalização dizendo o seguinte, que, galera de Paraíba, vamos aí entrar na questão para ver o selo de turismo consciente, porque por tudo que a gente já falou, isso vai fazer diferença. Eu fico pensando, eu como turista, se eu for viajar, eu vou querer ver se aquele lugar está com selo de turismo consciente. Com certeza. Né? Vamos pensar na criação de um site que seja... de vocês que são os fazedores de turismo da cidade, como a Navega falou. Eu estou deixando aqui um resuminho do que a gente falou. A gente trabalhar pequenos seminários, e aí era um compromisso, era uma conversa que a gente teve lá por conta da reunião que a gente fez, se eu não me engano, em agosto, não foi na Vega, na Câmara, e a Fernanda já tinha se colocado à disposição para ser um espaço de recepção do desdobramento, mas a vida quis mudar isso, mas
A gente pode Por um retomar. tempo. A vida quis mudar isso por um tempo. Por um tempo. Mas a gente pode retomar, né? Tem a questão da Lei Geral do Turismo, como o Navega falou, que a gente precisa pensar. Como o Silvio falou, a gente precisa trazer a lei do fundo, precisa deixar de ser uma letra morta para se transformar numa realidade na nossa cidade. A gente pensar na questão do planejamento, como o Pedro enfatizou muito na sua fala, e isso tudo, gente, através da união das pessoas que realmente acreditam no potencial da cidade, junto com o poder público, né? Pensando em como a gente pode potencializar aquilo que a gente tem como produto, né? Isso, Navega. E antes da gente fazer o nosso encerramento final, eu gostaria que a gente fizesse aqui, a gente vai tirar uma fotinha, como é que vai ser a foto aqui, Caim? Aqui? Como é que vai a foto? Ó, aqui. Ele vai aqui, ó. Vamos lá que nós vamos bater a nossa foto oficial. Eu esqueci de botar o perfume, Gisele. Não, peraí. Vamos lá, foto oficial, passa o batom. Foi? Saiu a nossa foto oficial. E aí, gente, eu quero agradecer imensamente vocês que estiveram aqui. Expedito, nosso querido tradutor, que sem você a gente não pode mais fazer live. Expedito, brigadão, hein? E essa galera toda que assistiu a gente, comentou, não deu para ler todos os comentários, mas foram muitos comentários positivos. De parabéns a todos vocês que estão transmitindo seus conhecimentos, suas experiências. Uma boa noite para vocês, que fiquem com Deus e que passemos todos bem por essa pandemia, como a Fernanda falou. Beijo para vocês. Obrigada, gente, e até a próxima. Valeu. Obrigada.